Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse canal aqui no Facebook. Estamos só aguardando alguns instantes para começar a nossa live de lançamento. Bem, enquanto o pessoal vai entrando na nossa fanpage e começando a nos assistir na noite de hoje, eu começo a dar as boas-vindas a todo mundo, dizer que é uma honra estar aqui para mediar essa primeira live de lançamento do Instituto GMPR de Educação Jurídica, e trazendo um tema e um conteúdo relevantíssimo para a comunidade jurídica, em um momento que é um momento de democratização do conhecimento, né? E para começar a abrir os trabalhos, hoje a gente tem uma dupla intenção. A primeira é apresentar para vocês o Instituto GMPR e a segunda, obviamente, é passar para o tema, trazer conhecimento para vocês. Para começar, então, eu passo a palavra para o Marco César Gonçalves, que é o presidente do Instituto, e vai abrir os trabalhos na noite de hoje para nós. Marco César. Olá, doutora Lorena. Olá, Nathan Reis e doutor Rafael. Primeiro, muito obrigado a vocês pela deferência, pelo Instituto, por vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante, mas mais do que isso, né? Como a doutora Lorena acabou de falar, compartilhar conhecimento. E compartilhar conhecimento dessa forma bem voluntária, aceitar o convite, estão aqui com a gente para debater esse assunto muito importante. E eu gostaria de, nesse primeiro momento, dizer a vocês e a todos que estão nos acompanhando o que é esse instituto, né? Porque para muitos é uma novidade esse instituto. Esse instituto nasceu da vontade, do sonho dos sócios aqui do escritório GMPR, de compartilhar conhecimento, como disse a doutora Lorena, de democratizar o conhecimento. Nós sempre tivemos esse sonho, essa vontade, e agora nós conseguimos colocar isso em prática. Então, o objetivo é esse, é debater, é dialogar, é transmitir conhecimento, como eu disse, exercer melhor a cidadania. A gente busca, por meio desse instituto, também exercer ações sociais. Já aproveito e faço o convite a vocês, quando puder, que junte-se a nós nesse papel. Eu sempre tive um sonho de poder levar, por exemplo, para as escolas públicas um pouco de conhecimento jurídico, um pouco de ensino jurídico. Acho que a gente precisa disso. Então, esse instituto é isso, absolutamente filantrópico, absolutamente social, e só tem um fim: debater, transmitir, receber conhecimento, e principalmente conhecimento jurídico. Então, em nome do Instituto, em nome do GMPR, eu quero dar as boas-vindas a vocês, agradecer imensamente essa disposição de vocês
de debater aqui conhecimento e nos ensinar um pouco desse tema tão importante que a doutora Lorena acabou de falar. Então, sejam todos muito bem-vindos. E um excelente evento a todos nós. Muito obrigada, Dr. Marcos César, por essa apresentação. Realmente uma grande oportunidade estar aqui hoje democratizando um tema que é tão relevante para a comunidade jurídica como é o tema da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Acho que não teria uma semana melhor para a gente tratar do tema, né, com tanta abrangência como a gente pretende fazer aqui hoje, quanto essa semana. É realmente uma semana muito oportuna, e justamente por isso eu agradeço imensamente a disponibilidade de dois grandes nomes do direito digital, que nós convidamos e gentilmente aceitaram o nosso convite, a Nathalie Reis e o Rafael Maciel, que tem todo o nosso respeito, né? A Nathalie Reis é uma advogada atuante, né, em direito digital, membro do Grupo de Estudos de Proteção de Dados do Instituto Goiano de Direito Digital. Nathalie, se apresenta aí para o pessoal, dá as boas-vindas para todo mundo, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra receber esse convite, estou muito satisfeita, muito feliz. Então, eu sou advogada já há 5 anos, comecei atuando, na verdade, no direito empresarial e migrei, né, para a proteção de dados, assim que a lei foi sancionada. Então, estamos aí há 2 anos estudando proteção de dados com muito afinco, para a gente realmente conseguir atuar nessa área hoje em dia. E, então, desde então, entrei para o Instituto Goiano de Direito Digital, do qual o Rafael é presidente. Também continuo no Instituto de Estudos Avançados em Direito, mais na área de empresarial também. E no New Compliance, que é o Instituto de Compliance, e LGPD Compliance tem muito a ver, então a gente acaba, né, inserindo as duas matérias. E é isso, estamos aí atuando na área e tentando levar conhecimento, tentando levar a palavra da LGPD, porque às vezes é um pouco... toda mudança gera uma certa resistência, né? Então a gente vê um pouco isso. Mas é isso, acredito muito na matéria, adoro o tema, e vai ser um prazer falar com vocês hoje. Muito obrigada, Nathalie. O nosso segundo convidado da noite de hoje é o Rafael Maciel, que é um advogado super atuante nessa área do direito digital, com várias especializações, certificações, é presidente do Instituto Goiano de Direito Digital. E, Rafael, é uma honra te receber aqui hoje, nessa sala virtual, né? E se apresente para o pessoal, dê as boas-vindas para todo mundo. Seja muito bem-vindo também. Obrigado, doutora Lorena, né? Obrigado também ao doutor Marcos, né, que também fez o convite. Primeiro, parabenizar vocês por essa iniciativa, são iniciativas como essa que realmente melhoram o ambiente de estudo na nossa comunidade, né, na nossa comunidade jurídica. Direito digital, então aí já falando um pouco sobre o que eu fiz, eu tenho feito nessa área, na verdade, atuo, não posso falar muito, porque a Nathalie já falou ali 5 anos, se eu falar aqui que tem 18 anos, vai ficar parecendo muito velho, mas é uma área que realmente a gente teve muita dificuldade, e a gente tem dificuldade em algumas áreas para poder realmente ter um estudo aqui na nossa região. Hoje está tudo muito mais fácil, né? Hoje com conexão online, com aulas, eventos, cursos, tudo remotamente, mas era muito mais complicado, a gente tinha que sair daqui. E foi mesmo nesse sentido, do Instituto GMPR, que nós fundamos também o Instituto Goiano de Direito Digital, ao qual eu estou presidente até o final do ano, e que hoje tem uma turma excepcional que produz e que conduz muito bem o IGDD, até independentemente da figura do seu presidente, pessoal muito dedicado mesmo. Bom, eu atuo nessa área, então, aí há mais de 18 anos, de Direito Digital e Tecnologia.
A proteção de dados, ela é uma consequência dessa massificação da utilização de dados pessoais na tecnologia. Então, assim, não é que a LGPD é para o ramo de tecnologia, mas ela busca muitos conceitos, porque as principais implicações vêm dela. Então, nesse sentido, eu escrevi livro na época do Marco Civil da Internet, sobre requisição de registros, questão de identificação de perfis falsos, e agora, o ano passado, também publiquei a obra Manual Prático sobre a LGPD, a qual já está aí pronta para sair uma nova versão, né? Aliás, a gente só sai nova versão quando a gente resolver a vigência, né? Que a gente precisa deixar bem atualizado. Se é que a gente vai conseguir, em algum momento, deixar isso resolvido. Bom, é muito chato ficar falando da gente mesmo, mas eu tenho atuado muito na área, sou professor, gosto do tema, e, doutora Lorena, sinta-se à vontade para me cortar, porque às vezes eu vou falar muito mesmo, e se não cortar, eu não paro. Tá certo. Muito obrigada, Rafael. Então, sem mais delongas, vamos passar a tratar do nosso tema, porque temos pouco tempo, né, para um tema que é muito rico. E é um tema que se torna especialmente importante no contexto atual, né, de expansão do mundo digital, que já vinha se expandindo, mas se dilatou aí com a pandemia. E, sem sombra de dúvidas, eu digo que Lei Geral de Proteção de Dados foi, se não um dos assuntos mais comentados na comunidade jurídica no último mês, assim, nos últimos meses, né? E a gente vê que isso vem desse frenesi, né, no mundo digital causado pela pandemia, e, por outro lado, também muito pela abrangência da lei, né? A abrangência da lei é muito grande. Todos somos titulares de dados, então somos interessados na lei, e, ao mesmo tempo, muitos de nós tratamos dados, talvez até sem ter percebido até então, nas nossas atividades profissionais, né? E eu acho que a abrangência é que capta todo esse interesse, né? Pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para começar, eu acho importante a gente colocar algumas premissas, né, conceituais. Muitas vezes a gente já começa a falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados sem entender muito bem quais são os conceitos que informam, né, a lei. Então, Nathan, para começar, você poderia explicar para quem está nos assistindo qual que é o exato conceito de dados pessoais à luz da LGPD? O que é, afinal, tratamento de dado? Claro, vai ser um prazer. Então, dado pessoal é toda informação sobre a pessoa natural, identificada ou identificável, né, na letra da lei. Traduzindo, consequentemente, o titular de dados vai ser essa pessoa física a quem se referem esses dados. Então, nesse primeiro momento, é até interessante a gente pontuar isso, que o dado pessoal é referente à pessoa física, porque existe uma certa confusão, a gente fala de dados, Big Data, e as pessoas acabam confundindo um pouco, e misturando com a questão de dados empresariais, segredo industrial, enfim. E, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala de dados estritamente pessoais, referente à pessoa natural, à pessoa física. Então, quando você trata dados de empresas, às vezes num negócio B2B, né, no business to business, que você trata dados de outras empresas, vende para outras empresas, contrata outras empresas para serem suas fornecedoras, nesse ponto, nesse momento em que você está tratando dados estritamente empresariais, a LGPD não vai abranger esse tipo de tratamento. Mas aí vai complicando, mas porque quando você começa a tratar dados de uma empresa e você trata dados em algum momento do representante legal dessa empresa, ou quando na sua própria empresa você trata dados dos seus colaboradores, dos seus funcionários, nesse momento você já está tratando dados pessoais, que são esses dados das pessoas físicas. Então, todos nós, cidadãos, somos titulares de dados pessoais. Então, é importante, assim, eu acho importante para não confundir, assim, eu vejo que no comecinho, quando muita gente começa a estudar, confunde muito com essa questão de dados empresariais, segredo industrial, vazamento de dados, enfim, de outros tipos. E uma outra questão que eu acho interessante esclarecer é que essa questão da pessoa identificável, né, o que seria isso? É que, na verdade, quando a gente tem alguns dados esparsos, soltos, dependendo do dado, logicamente, eu não vou conseguir identificar imediatamente alguém. Mas se eu reúno um conjunto de dados, se eu junto alguns dados, aí eu consigo, a partir dessa união, identificar uma pessoa.
Então, a gente precisa entender isso também, que quando eu tenho dados esparsos, que eu posso juntá-los, uni-los, e a partir dessa união identificar alguém, eu também vou considerar isso como dado pessoal. Basicamente, é isso. A gente pode, obviamente, entrar também em dados sensíveis, que aí a lei já especifica melhor, que são dados de saúde, filiação ao sindicato, opinião política, e são dados que a lei determina, né, de uma maneira mais específica, porque são dados mais delicados, e dados de crianças e adolescentes também, tem um capítulo específico da lei, que vai tratar isso também com mais rigor. E é isso, basicamente, dado pessoal, acho que deu um passant, é basicamente isso. Então, a gente vê que hoje em dia existe um tratamento de dado muito massivo, né? Mesmo que a gente exclua essa questão dos dados empresariais, o tratamento de dados pessoais hoje, ele é necessário para quase que qualquer relação, assim, que você vai ter, especialmente com o consumidor final, ou mesmo com um colaborador dentro da sua empresa. É impossível não coletar dados hoje em dia, assim, para estabelecer, né, um relacionamento. E é por isso que a importância da lei. E, além disso, o que é possível fazer, né? Com tanto volume de dado, com tanto conhecimento sobre alguém, o que você pode realizar com isso, né? Obviamente, a gente sempre acha que a gente vai ter muitas vantagens, e realmente a gente consegue sentir, né, muitas vantagens com esses tratamentos de dados hoje em dia. As coisas facilitaram muito, mas, ao mesmo tempo, existe também uma consequência negativa muito grande, que vai se alastrando, e hoje em dia está um pouco mais comum da gente escutar, né? Está mais popularizado, que é realmente uma questão de manipulação, né? De discriminação. Então, sim, são decisões muito delicadas que são tomadas a partir dessa coleta massiva de dados pessoais, que a gente vai conseguindo formar perfis das pessoas e concluir algumas coisas e manipular alguns comportamentos, ou prever, né? A capacidade preditiva desses dados de prever alguns comportamentos. Enfim, tudo isso é que motiva um pouco esse surgimento da lei, e acho que ficou um pouco claro, espero eu. Sim. Rafael, você teria algo a acrescentar aos conceitos trazidos pela Nathan Ri? O que você pode nos falar sobre o conceito de tratamento de dados? O que afinal, é o tratamento de dados, né, à luz da LGPD? Olha, tratamento de dados, né, assim, aí falando aí o que são esses dados pessoais, né, quando a gente fala de dados de uma LGPD, na verdade, realmente, igual a doutora Nathan Ri disse, é muito amplo, tá? Por mais que você não se aplique a uma relação de negócios com pessoas jurídicas, você tem ali um dado de representante legal. Só que não é o fato de ter o dado de um representante legal que você vai ter um problema em continuar tratando esses dados. As pessoas tendem muito a achar que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é proibitiva do tratamento de dados. E não é esse o escopo, e nem poderia ser. Ela é um equilíbrio entre esse direito que foi mais do que provado ser necessário no ambiente digital, mas, melhor dizendo, na era da informação, né? E a necessidade de inovação, porque mesmo que uma empresa não seja nativa digital, ela está submetida também à Lei Geral de Proteção de Dados, porque também, minimamente, ela trata dados, nem que seja dos seus colaboradores, trata dados pessoais, nem que seja dos seus colaboradores. E o que é esse tratamento de dados? Tratamento é qualquer... a lei ela traz uma definição, se a gente buscar aqui na lei, lá no artigo 5º, nós vamos ver ela uma definição até longa, né? De que tratamento de dados pessoais é operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, a gente falta até ar, comunicação, transferência, difusão ou extração. Veja, então, assim, resumindo, tratamento é qualquer tipo de manipulação desse dado. Se você visualiza um dado pessoal na tela de um computador, vamos supor, um prestador de serviço de limpeza que vai à sua empresa e ele passa por ali e os computadores não são deslogados, ele tem um acesso visual. Ele teve um acesso a dados pessoais, ele passou a ter um tratamento de dados pessoais, então essa pessoa também tem que estar submetida a algumas regras, especialmente conhecer os limites desse tratamento. Por que a gente fala limite do tratamento? Aí nós vamos entrar depois aí nas questões das finalidades, para dizer se esse tratamento
ele é lícito. Então, quando a gente fala em tratamento, em LGPD, a gente tem que entender primeiro isso, tratamento, essa conceituação do que é o tratamento de dados, e uma vez que eu entenda esse tratamento de dados, quer dizer, primeiro eu tenho que saber o que são dados pessoais, e dando um exemplo para quem está aí nos assistindo, dados pessoais, como a doutora Nathan Rey disse, qualquer elemento que possa levar à identificação. Por exemplo, uma placa de carro é dado pessoal, o número de matrícula do colaborador no RH é um dado pessoal, o número de IP da internet, ele é um dado pessoal, porque ele, ainda que não identifique diretamente, ele pode levar à identificação de uma pessoa natural. E aí, uma vez que eu sei o que é dado pessoal, e eu sei que eu faço um tratamento, eu tenho que ver se esse tratamento, ele é legítimo. E aí é onde que a gente entra nas outras questões da legislação, para saber se esse tratamento ele pode ser continuado ou não. Ah, mas você disse que não impede. Sim, basicamente a legislação, naqueles tratamentos que são necessários e adequados, pouco há de proibição, ou quase nada. O que se tem mesmo uma proibição e que muda boa parte dos negócios é a questão do tratamento excessivo. Agora, independente de ser excessivo ou não, ou adequado, o que muda muito são os procedimentos. E aí vai mudar uma vida inteira na empresa. Por isso que não adianta hoje, segunda-feira, esperar que na quinta-feira, você nunca pensou em LGPD, esperar que na quinta-feira você vai estar adequado. Não vai estar. Entendo, Rafael. Eu vi até nessas movimentações das redes sociais sobre LGPD, um meme dessas brincadeiras em que, parafraseando a animação da Disney do Rei Leão, diziam que tudo que o sol toca é atingido pela LGPD. A abrangência é realmente enorme, né? Doutora Lorena, posso só porque me Claro. falta, é bom para o pessoal também entender. A gente fala que tudo, mas tem algumas exceções no artigo 4º. Por exemplo, Rafael, a minha colaboradora do lar na minha casa, eu preciso, então, agora fazer um programa de governança de privacidade lá em casa? Não, mas ela não é titular de dados pessoais? Ela é, mas aí o artigo 4º diz, quando esse tratamento é realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos, a lei não se aplica. Mesma coisa do jornal. Imagine só um veículo de comunicação precisar pedir sua autorização toda vez que fosse publicar uma matéria a seu respeito, né? Acabou a informação no Brasil. Então, para fins jornalistas e artistas também não se aplica. Para fins acadêmicos, né? Nós estamos falando aqui do Instituto, fazer pesquisas científicas, para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, não se aplica. Agora, a lei é muito curiosa, porque ela fala assim, não se aplica essa lei, mas aí depois lá na frente ela vem e diz, olha, mas deve ser respeitado os princípios dessa lei. Até uma hermenêutica bastante curiosa, né? Mas o fato é que, mesmo para a segurança pública, a gente tem visto reconhecimento facial nas vias, essas finalidades. Agora, numa cidade vizinha, Goiânia, aqui, que vai colocar 600 câmeras de reconhecimento facial, não é porque a segurança pública não se aplica que eu posso fazer o que eu quiser com esses dados. É aí onde que a gente vai entrar mais à frente. Perfeito, Rafael, perfeito. Então, nem tudo que o sol toca, né? Tem algumas pequenas áreas de sombra. Mas logicamente sim, né? A gente tem que tomar cuidado para tratar adequadamente, por mais que eu não tenha muito rigor, mas alguma coisa eu tenho. Perfeitamente. Acho que ficou muito claro. E assim, a gente começa o tema já com o pé direito, compreendendo os conceitos, né? Que são essenciais, né, para a compreensão da lei. E nesse sentido, até fazendo gancho com o que você estava dizendo, Rafael, o contexto, né, de edição da lei, e até com o que a gente estava dizendo no início, a lei surge em um momento em que o tratamento de dados é muito comum e é necessário, né? E ela surge em um contexto de expansão digital, que é o que a gente estava dizendo. Muitas vezes é colocada uma dicotomia entre direito à privacidade e desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico e inovação. Você acha, Rafael, que a lei geral ela vem tentar, em alguns termos, resolver essa dicotomia, ou pelo menos equalizar essa dicotomia? Você poderia comentar um pouco para a gente qual foi o contexto, né, de edição da lei? Por que é importante o tratamento
legal dessa matéria e quais direitos dos titulares que a lei visa proteger? Claro, bom, assim, o contexto de edição da lei. Primeiro, vamos deixar bem claro, né, que muitos acreditam, em mais uma invenção para a burocracia brasileira. Não é uma invenção, tá? O Brasil, ele entrou como 123º país do mundo a ter uma legislação de proteção de dados. Para se ter uma ideia, nós temos países como Uruguai e Argentina que não só têm uma lei de proteção de dados há muito mais tempo, como também já são considerados adequados pela legislação da União Europeia. O que isso significa? Significa que para a transferência de dados de cidadãos que estão na Europa, Uruguai e Argentina são ambientes muito mais adequados do que o Brasil. O Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele está a um passo de se tornar, aliás, vários passos de se tornar adequado, mas deu o primeiro passo para adequação. Então, este é o contexto de que também antes, essa necessidade do Brasil se inserir nesse mercado global, e principalmente por conta de que privacidade começou a se tornar um direito muito, muito vilipendiado no ambiente digital, porque nós tivemos casos de uso excessivo, vamos dizer só os casos mais notórios, Cambridge Analytica, depois veio tem a questão da NSA um pouco antes. Então, são várias situações que levaram o legislador a esta preocupação. A lei brasileira, ela segue o modelo europeu, mas não é igual. E eu vejo muitas pessoas cometerem esse equívoco de estudar lá atrás o GDPR e achar que o GDPR é LGPD. Não o é. E nem a LGPD se interpreta sozinha. Então, esse é um problema do operador de direito. Eu acho que, como nós estamos aqui no Instituto, que é para fomentar o estudo, é que não pode esquecer que nós estamos, que é uma legislação que ela tem que ser interpretada consoante, por exemplo, uma legislação trabalhista, o Código Civil, direitos da personalidade, mas ela sim é uma legislação específica e que tem as suas peculiaridades. Pode-se dizer peculiaridades que trouxeram prejuízo à lei no Brasil, ou que adaptação à nossa cultura. Mas fato é que a gente não pode seguir cegamente o modelo europeu. Agora, que é o continente que mais produziu conteúdos, especialmente das autoridades de proteção de dados pessoais, nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma e é lá que nós temos que buscar as melhores práticas, enquanto nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados não nos der algum guia sobre aqueles assuntos mais polêmicos. Este é um contexto de proteger. E como é que ela protege, né, doutora Lorena? É trazendo aquele direito que foi recentemente reconhecido até no STF, né, que é a autodeterminação informacional. Ora, eu tinha um caminho. Ou eu proíbo o tratamento de dados e mando todo mundo dar consentimento em tudo, o que é inviável nesse mercado digital, ou eu passo a dar alguma ferramenta para esse titular ter mais controle. Então, a nossa lei é inspirada neste princípio da autodeterminação informacional, que é dar ao titular dos dados maiores e melhores informações sobre o uso do seu dado pessoal, para que ele possa decidir ou exercer seus direitos. E seus direitos quais são? Sobretudo, direito de acessar esses dados, direito de corrigi-los, direito de pedir anonimização quando eles não se tornarem mais necessários ou forem tratados de forma desconforme com a lei, direito a levar esses dados, portabilidade para outro controlador, para outra empresa, direito de eliminação dos seus dados. Agora, o direito de informação, que talvez é um dos principais, a gente saber ali quando a gente vai numa drogaria, se vai me pedir o CPF ou o plano de saúde. Eu quero fornecer porque eu quero um desconto, mas então me mostra a sua política de privacidade. Eu quero saber o que vai ser feito com esses dados. Eu quero saber quem compartilhou com quem foram compartilhados esses dados. Inclusive, nós temos aqui uma decisão da própria turma julgadora do nosso estado, falando que o fato de não dar o conhecimento do compartilhamento por si só gera dano moral. E aí, olha só a situação. Quinta-feira a lei está em vigor. Na sexta-feira, se você pedir informação a um controlador de dados pessoais e ele não fornecer essa informação com quem os dados foram compartilhados,
eles estão irregulares, estão ali sujeitos. Embora que na relação de consumo a gente já tenha o CDC, que já estaria ilegal desde então. Mas agora a gente tem uma regra ainda mais clara. Eu acho engraçado, acho interessante essa visão, né, que as pessoas têm de que a LGPD poderia atravancar negócios, e assim, é necessário desconstruir isso. Eu sei, a gente sabe que é muito difícil, a gente fala muito do tema porque a gente encontra essa resistência, mas assim, a bem da verdade, o tratamento de dados vai continuar sendo lícito, sendo possível, sendo realizado, desde que dentro das diretrizes que a lei traz, né? Então, assim, é mais uma questão de diretriz mesmo, de cumprir as normas, a normativa que a lei traz. E, no fundo, isso é interessante tanto para o titular de dados quanto para as empresas. Para o titular, obviamente, como a gente está falando, por conta de todos esses direitos, e para que ele exerça um pouco mais de controle e, além disso, saiba, né, ou pelo menos uma transparência, informação sobre o que realmente está acontecendo com os dados pessoais deles, mas também é interessante para as empresas para que elas tenham uma norma unificada do que elas podem fazer, quais são as regras que elas têm que obedecer para que esse tratamento continue acontecendo. Porque senão, em algum momento, essas leis internacionais de fora iam acabar atravancando alguns negócios, né, obviamente, internacionais, alguns negócios para fora, mas também a própria CDC, como o Rafael falou, a partir disso, do CDC, de outras leis esparsas, como o Marco Civil da Internet, e até baseado nesse movimento todo de privacidade que estava acontecendo lá fora, começaram a existir algumas multas, né? O MP, o PROCON, essas entidades começaram a regulamentar mais isso e multar as empresas. E assim, a empresa acaba ficando rendida, porque ela não sabe o que ela tem que fazer exatamente. Então, a lei também é interessante, até para o setor produtivo, né? Querendo ou não, é muito bom, né, também, assim, você ter uma norma unificada, saber o que você pode fazer, e a partir do momento que você se adequa a ela, você continua o seu tratamento e vida que segue. Então, acho que é importante isso. E até porque se tem pelo CDC uma interpretação muito subjetiva dos órgãos de fiscalização e a gente não sabe, olha, qual é o procedimento que eu tenho que fazer, então, com o tratamento de dados pessoais. No máximo que a gente tem é sobre cadastro positivo, negativação, que tem algumas regulamentações, mas no contexto geral a gente não tinha. Então, eu vejo muito mais como uma oportunidade de se adequar. Pela primeira vez a gente tem um procedimento para se adequar. É claro que a lei não é essa fórmula mágica que você vai ler ela e vai saber qual é o procedimento de adequação, a gente pode falar isso mais à frente, mas também ela busca tirar algumas lacunas de interpretação e que estavam sujeitas às empresas. E mais do que isso, é a oportunidade das empresas mostrarem respeito aos titulares dos dados, buscando um valor que é fundamental para qualquer negócio hoje, que é a reputação, buscando fortalecer esse elo de confiança. Né? Perfeito. Muito interessante, Rafael. E disse até, e eu acredito muito nisso, que o fato de a empresa estar adequada à legislação, à LGPD, vai ser até um diferencial competitivo, né? Muito grande para as empresas. Você podendo escolher entre uma empresa que está adequada e outra não, em condições semelhantes, optará pela que está adequada, né, à LGPD. Então, acredito que vai ser um diferencial competitivo muito interessante. Isso em todos os aspectos, né? Tanto para os titulares quanto para quem faz negócio com essas empresas, né? Para fornecedores, enfim. Então, é um diferencial com toda certeza, na minha opinião. E olha que interessante, assim, a análise dessa questão de eu poder escolher outra empresa num mercado em que a gente acaba tendo muita concentração de negócios, e lá atrás, quando a gente discutia Marco Civil da Internet, eu explicava neutralidade da rede, a importância da neutralidade da rede, que é tratar todos os dados de forma igual, ou seja, sem concorrência desleal. Eu não posso prestigiar o Facebook ou privilegiar o WhatsApp em detrimento de uma nova ferramenta disruptiva. E é o que acontece hoje com o Zero Rating, né? Que é aquela atuação, aquele plano em que você não paga para os seus dados serem para você usar determinadas aplicações, seus dados não são consumidos. A princípio é ótimo para o consumidor, mas no longo prazo nós estamos falando em cerceamento de novos players entrar no mercado, e aí acaba reduzido seu direito de escolha previsto também na Lei de Proteção de Dados. Bacana, interessantíssimo.
Bem, agora que a gente entendeu aí quais são os direitos dos titulares de dados, né, qual que é toda a principiologia por trás da lei, e fica bem mais claro que é diferente do que muita gente pensa, o tratamento de dados não está proibido, né, no Brasil, a partir da LGPD. Pelo contrário, a lei vem trazer segurança jurídica, né, para o tratamento de dados, trazer um sistema mesmo, né, para que quem trata dados possa se encaixar. Eu acho interessante agora a gente passar, e eu gostaria que você pudesse falar um pouco, Nathalie, sobre quem são, então, afinal, as figuras, né, envolvidas nesse processo de tratamento de dados. Agora que a gente já entendeu quem é o titular do dado, né, e que direitos eles têm, quem, afinal, são esses sujeitos trazidos pela lei? O controlador, o operador, quem, afinal, é o encarregado? Qual que é a diferença para o DPO, entre né? eles. Sim, ixi, grandes diferenças aí. A gente está vendo por enquanto, né? Apesar de estar um pouco nebuloso. Então, vamos começar. Agentes de tratamento, na verdade, pela lei, são só o controlador e o operador. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões sobre os dados que vão ser tratados. Então, é o responsável, né? Ele tem uma responsabilidade maior. Foi a ele que o titular concedeu, né? Confiou e concedeu os dados. Então, ele vai definir as diretrizes de como esses dados vão ser tratados, né? Ele vai definir para o operador, que a gente já vai chegar lá, as diretrizes, como esse dado pode ser tratado, o que eu quero que seja feito, o que não pode ser feito, com quem que eu vou compartilhar, com quem não, o que o operador pode fazer para prestar o serviço para mim. E o operador é essa pessoa, também natural ou jurídica, de direito público ou privado, que vai efetivar, que vai, de fato, realizar esse tratamento em nome do controlador. É interessante a gente, porque assim, acaba sendo um pouco complexo, né? A gente está explicando aqui, mas acaba sendo um pouco complexo porque em algum momento eu posso ser controlador e operador ao mesmo tempo, né? Então, se em algum momento eu coleto dados dos meus clientes e eu contrato um software de CRM e coloco os dados dos meus clientes nesse software, nesse momento eu sou controlador e eu tenho que, inclusive, verificar se esse software está adequado, porque a responsabilidade entre o controlador e o operador é solidária, já é bom falar logo. Então, com essa responsabilidade solidária, acaba criando um efeito cascata, porque o controlador, sabendo que é dessa responsabilidade solidária, não quer um operador que não esteja adequado e que tenha um risco muito alto de acabar vazando os próprios dados, né, os dados que ele compartilhou. Então, voltando para o exemplo, se eu tenho um CRM e ali eu coloco os dados dos meus clientes, eu preciso conferir se aquele operador, se aquele software está adequado e não vai me apresentar um risco muito alto de vazamento, porque caso isso venha a acontecer, a responsabilidade também é minha. Mas em outro momento, quando eu coleto os dados dos meus colaboradores, eu como empresa, nesse momento aí eu vou operar também no meu RH, por exemplo. Eu vou ser controlador e operador. Então, realmente, são detalhes da lei, que eu estou trazendo alguns exemplos simples. Em algum momento, você pode controlar junto com outra pessoa. Então, serão co-controladores, né, joint controllers, seriam definições um pouco mais complexas, mas é interessante pensar nisso já, né? Que uma empresa pode ser controlador e operador ao mesmo tempo. E já partindo para o encarregado, que é o DPO, lá fora é chamado de DPO, aqui, assim, na LGPD, e aí entra muito o que o Rafael falou das diferenças da lei, né? A gente começa a realmente vislumbrar algumas diferenças importantes do GDPR para a LGPD. Então, o encarregado, apesar de estar um tanto quanto nebuloso, ele é mais ou menos um elo de ligação. Então, ele vai receber e aceitar as reclamações e as comunicações dos titulares de dados, assim como ele também vai receber as comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vai adotar providências, além de orientar funcionários internamente, contratados, enfim. Então, nesse aspecto, a gente vê que é mais um elo mesmo de comunicação entre a autoridade e os titulares, além de exercer certa responsabilidade interna, mas é muito diferente do papel do DPO no GDPR, né? Que o papel do DPO no GDPR é muito mais abrangente, tem uma gama, né, de tarefas muito maior. A gente espera também que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha e defina, né, nos dê mais diretrizes a respeito desse encarregado, o que ele realmente vai poder fazer, o que não. E acho até que em relação às empresas também, né, porque como o Rafael falou, a LGPD ela precisou se adequar à nossa realidade, à nossa cultura, à realidade do Brasil.
Então, você imagina eu dizer que toda empresa que trata dados, mesmo que muito pequena, vai ter que ter um DPO, que todas as empresas do Brasil que tratam dados vão ter que ter um DPO, um encarregado pelo tratamento. Então, aí a gente começa a ver, assim, porque lá fora, esse DPO, ele precisa de uma certa independência, de uma autonomia dentro da empresa. Então, é um cargo de muita responsabilidade também. Então, é um cargo, assim, que é complexo de você começar a pensar que no Brasil todas as empresas teriam que ter uma pessoa como essa inserida dentro da empresa, né? E aí a gente começa a falar também sobre o DPO as a Service, que a gente já começa a vislumbrar, que é transformar, né, essa prestação de serviço, né, transformar isso num serviço terceirizado, e a possibilidade de que isso realmente se concretize, né, se consolide no Brasil, além dessa questão de realmente adequar mais a necessidade desse DPO, se todas as empresas vão precisar de um DPO, acho que a autoridade nacional vai definir isso, nos trazer uma diretriz melhor, para que isso realmente seja factível, né, para a nossa realidade, para a realidade do Brasil, porque é, assim, um país que tem, assim, grande maioria, pequenas empresas, né, são pequenos estabelecimentos que geram, assim, tantos postos de trabalho que são tão importantes para a movimentação da nossa economia, e às vezes onerar tão fortemente assim, fica um pouco complicado. Então, talvez definir isso a partir de um volume de dados, ou de um tamanho da empresa, do número de colaboradores, em alguma diretriz nesse sentido, para trazer um pouco mais de certezas assim, sobre o papel do encarregado. Acho que seria bem interessante. O que você acha, Rafael? Bom, não, eu também concordo, claro. Eu acho que, na verdade, hoje, se você ler a lei, ela tem lá a definição de que o encarregado deve ser nomeado por todo aquele controlador. E aí as pessoas acham, bom, então é só grande empresa. Não, controlador é todo mundo. É o seu Manuel da padaria, ele trata dados pessoais e ele é o controlador. O que é o controlador? O controlador é aquele que define os propósitos de utilização desses dados, ou seja, ele é que vai decidir se ele vai ligar para os clientes para dizer que tem que o pão sai às 4 horas da tarde ou vai sair às 15 horas da tarde, é ele que vai dizer se o padeiro tem que entrar às 4 da manhã ou às 5 da manhã. Essa definição de propósito é que faz ele ser o controlador. Aí, quando ele, por exemplo, a padaria já ganha um volume maior, né? Aí ele necessita de um sistema de gestão, ele contrata aquele sistema RM na nuvem, passa a acessar ali via web. Quando ele passa a colocar todo esse banco de dados de clientes e dos seus colaboradores neste software que está armazenado lá na empresa que presta esse serviço, essa empresa, ela passa a ser operador, tá? Esse é um dos exemplos. Por que ela é operadora? Ela só vai tratar os dados. Aí a definição em inglês ela é até melhor, porque quando ela fala em processor, ou seja, é o processador, é quem vai processar os dados. Então, o operador não é uma pessoa, né? Ele pode até ser uma pessoa natural, mas não é o sujeito que opera a máquina, mas ele é aquela empresa que vai fazer esse processamento de dados. E essa empresa que recebe esses dados, ela não vai poder decidir, ora, hoje nós vamos mandar e-mails para todo mundo que já comprou um sonho, e agora nós vamos mandar aqui dizendo que temos um sonho de chocolate. Ela não é ela que vai decidir isso. Quem vai decidir isso é o dono da padaria, é o controlador, e ele vai passar essa instrução, seja ela verbal, automatizada, por escrito, no contrato, mas ele vai dizer o que é para fazer com esse tratamento de dados. E esse operador não pode desviar desse propósito. E aí, para as pessoas entenderem bem como identificar o que é um controlador e um operador, é só pensar no seguinte, lembra que a gente falou que essa relação da LGPD é relação de confiança? Então, se eu sou titular dos dados e eu vou fornecer meus dados para algum agente de tratamento, para uma organização, eu vou fazer porque eu estou confiando nela. Se eu estou confiando ou porque eu dei um consentimento específico, livre, informado, inequívoco, ou porque às vezes não é questão de consentimento, mas ela me diz todas as questões que ela trata o dado de uma forma bastante transparente. Ora, se essa empresa, de repente, resolve passar esses dados para um terceiro, ainda que momentaneamente, apenas para que ela processe essas informações, ela tem que garantir que esse terceiro cumpra aquela promessa que ele fez
para o titular. Então, eu tenho que fazer isso. E como que eu faço isso? É uma cláusula de confidencialidade? É um NDA? Não. Tem práticas específicas. Então, é o que a gente chama, buscando o modelo consagrado, que é o DPA, Data Processing Agreement. É um contrato que essa empresa tem que assumir, dizendo ali tudo que ela vai se comprometer e dando direitos de auditoria, inclusive para o controlador. Ah, mas isso é necessário? É um cuidado a mais? Não, é uma obrigação. Por quê? Se você está dizendo que compartilhou os dados, você tem que fazer documentação, você tem que provar com qual segurança você compartilhou, seja um contrato, seja um documento. Ah, mas é só uma pessoa que vai prestar um serviço localmente, eu preciso de um DPA? Às vezes não, às vezes aí nesse caso um NDA é suficiente, ou às vezes nem é necessário documento nenhum, mas essa análise tem que ser feita para continuar mantendo essa relação de confiança. Muito interessante. E esse assunto puxa um outro que é muito extenso, assim, né, trazido pela lei, mas acho que a gente poderia comentar, nem que seja com um sobrevoo, assim, que são as hipóteses legais, né, de tratamento de dados, que são justamente as escolhas que serão feitas por esses agentes, né, de acordo com a atividade, com o tipo do tratamento que é feito, né. Rafael, você poderia comentar um pouco para nós, com a profundidade que cabe aqui, sobre quais são essas bases legais de tratamento? Bom, a gente falou, até para ficar mais claro para quem está nos assistindo, né? Nós falamos que a gente primeiro identifica o que são dados pessoais para saber, né, se eu trato dado pessoal ou não. Eu tratando dado pessoal, eu tenho que entender, claro, que isso é um tratamento, o que é tratamento, né? Então eu estou fazendo um tratamento de dados pessoais, e aí eu preciso saber se esse tratamento ele é lícito. A primeira questão que se olha na legislação é se eu tenho alguma autorização legal para esse tratamento. Então, uma vez que eu identifiquei que eu tenho lá um dado pessoal comum, que a gente chama, como, por exemplo, nome, CPF, endereço, ou um dado pessoal sensível, como questões de orientação sexual, saúde, filiação de sindicato, informações religiosas, filiações partidárias. Se eu tenho identificada qual categoria, eu tenho na lei artigos diferentes para ela. Na categoria comum, a lei fala em 10 hipóteses legais. São 10 hipóteses que não concorrem entre si, não possuem hierarquia, e dentre elas está o consentimento. Então, vejam que as pessoas, às vezes, buscam demasiadamente o consentimento como autorização legal para tratar os dados pessoais, e muitas vezes esse é um grande equívoco, porque o consentimento traz um peso muito grande. Então, a gente tem outras possibilidades, como, por exemplo, uma das mais comuns, execução de contrato. Se o escritório de advocacia foi contratado para uma ação de investigação de paternidade, e ele vai receber ali os dados do cliente. O exemplo talvez vai fazer uma confusão, porque dado sensível não tem essa base legal de execução de contrato. Mas os dados do próprio cliente, tá? Ele me contratou para uma execução civil comum. E ali naquele contrato, eu estou recebendo os dados pessoais dele para anotar e vou colocar no meu sistema. Eu não preciso, como escritório de advocacia, fazer um outro formulário para ele dar um consentimento a este tratamento. Se eu assim o fizer, e eu tive um colega outro dia, de fora do nosso estado, que me falou, Rafael, eu estou pensando em, para ter mais segurança, colocar um consentimento. Eu falei, não faça isso. Porque se assim você fizer, você está na base legal do consentimento e, sendo consentimento, você está dando a impressão ao titular dos dados que ele pode revogar. E ele não pode revogar. Ele pode cancelar o contrato, pedir a eliminação, e mesmo assim a empresa pode continuar com esses dados armazenados se ela tiver o quê? Uma outra hipótese legal. Só que essas hipóteses legais, elas não podem ser apresentadas aos titulares a bel prazer do controlador. Elas têm que ser mapeadas e informadas imediatamente. Então, eu, como titular, eu tenho que saber que, ora, se eu dei... se é para execução de contrato, quando acabar este contrato, eles não vão eliminar meu dado, porque ele está dizendo aqui que ele vai manter por mais 3 anos, por mais 5 anos, para questões.
Volta. Oi? Voltei aqui, minha conexão caiu. Eu tô te ouvindo, não sei o Rafael. Mas, enfim, continuando, então, realmente, essa questão do consentimento, a gente vê o mito do consentimento, né? As pessoas, assim, começam a estudar e falam de bases legais e ficam muito adstritas a essa base legal, que, na verdade, é uma base, assim, extremamente precária. Estava te continuando, Rafael, você caiu um pouquinho. É extremamente precária, né? Porque realmente pode ser revogada a qualquer momento, inclusive tem que existir um meio facilitado e gratuito para que o titular exerça essa revogação. É realmente uma base super complexa, porque precisa ser livre, informado, inequívoco, ainda por cima não pode ser genérico, tem que ser, né, muito específico, então a gente fala muito da granularidade do consentimento. Imagina cumprir todas essas obrigações e continuar com elas sendo cumpridas ao longo do tempo, realmente é uma base legal muito difícil. Doutora, e digo mais, ainda é um problema muito sério, que é a questão do seguinte, o que é livre, informado e inequívoco? Veja que nem na União dizer. classificado, onde nós temos legislações de dados pessoais no ambiente informático há décadas. E as autoridades... Inclusive, tem muito... Tanto que recentemente, ou várias vezes, nós tivemos as sanções, a Google. Sanções, exato. Por conta do consentimento. Legal. Por exemplo, na Google, a CNIL, que é a autoridade francesa, autuou a Google por entender que você não poderia dar um consentimento para todas as aplicações da mesma empresa, por exemplo, um YouTube ou um Gmail. E ela entendeu, então, que ele não era livre. Então, não se permitiu esse consentimento. E eu já vi o caso mais absurdo ainda de poder público estar pedindo consentimento. Sendo que o cidadão, ele nunca vai ser livre para celebrar com o poder público, a não ser que seja absolutamente opcional. E aí me parece que faltaria até, haveria um desvio de finalidade administrativa. E veja bem, aí olha a relação com o direito administrativo já também. Então, são premissas equivocadas que as pessoas apresentam, e que eles assustam e levam, e essa definição da base legal, ela traz o ônus, e ela é o principal de um processo de mapeamento. Por quê? Vamos dar outro exemplo. Se eu defino legítimo interesse parece que é algo assim muito subjetivo. De fato, ele é, mas não está na lei, mas eu tenho uma documentação específica que eu preciso produzir, que a doutrina indica, para que mostre que essa minha decisão pelo legítimo interesse foi a mais adequada. Outra hipótese legal também bastante usual é a questão da obrigação legal. Eu gosto sempre de citar um caso, que uma vez um médico me mandou uma mensagem no WhatsApp com foto de uma revista de medicina em que um sujeito escrevia sobre LGPD, e ele falava que com a LGPD todos os médicos iriam pagar os prontuários médicos porque o consumidor, o titular dos dados, teria o direito à eliminação dos dados. E aí ele mandou preocupado, que os médicos estavam loucos. Meu Deus, como é que eu vou pagar prontuário? Bom, aí é onde que nós temos a hipótese legal da obrigação legal. Eu armazeno prontuário não é porque você me autorizou. Eu armazeno porque eu tenho também uma obrigação legal. E ainda que eu não tivesse obrigação legal, eu, como médico, eu tenho direito de armazenar isso para reservar e proteger o meu próprio direito, que é uma outra base legal. Veja aí, brincando, a gente falou 4 bases legais e acrescenta a definição até do próprio poder público, 5 bases legais, e ainda tem a tutela da saúde, tutela da vida, mas, né, eu vi aqui uma pergunta, um comentário... Proteção do crédito. Eu acho engraçado, as pessoas falam tanto, nossa, mas eu vou ter que apagar os dados das pessoas, não vou saber mais quem está me devendo, quem isso, quem... Não, gente, calma, tem todo um arcabouço, são muitas bases legais, inclusive a questão do crédito é bem tupiniquim, bem nossa, mas é interessante a gente pensar, né, que, assim, realmente a gente se limitar ao consentimento, porque foi um boom, né, essa história do consentimento, gerou muito comentário em torno disso, que tudo ia precisar de consentimento, que o titular ia ter que dar essa anuência para tudo, enfim, essa autorização para o tratamento de dados, isso acabou confundindo muito as pessoas, né, porque, de fato, são 10 bases legais, nenhuma delas tem prioridade sobre a outra, e, como o Rafael falou, é uma escolha, assim, que tem que ser muito bem analisada, porque senão você acaba atravancando o negócio de uma empresa,
uma operação toda por conta de uma escolha errada, de uma base legal. Então, é preciso, sim, um cuidado nesse momento, né? Você ia falando, Rafael, teve uma pergunta aí? Não, eu ia comentar aqui que a questão do... não sei se cortou, tá me ouvindo? Estamos. Não, então, eu só comentar aqui que a lei brasileira ainda é muito boa, porque, assim, quando a gente... É muito benéfica, né? Porque a gente fala, quando aqui alguém perguntou sobre a questão de ficha de cadastro em unidade de saúde, né? Veja que a tutela da saúde, eu não preciso de um consentimento específico no GDPR, ela ainda assim exige um consentimento. Então, a diferença na Europa, eu vou num atendimento médico, num consultório, eu tenho que, mesmo sendo óbvio que ele vai tratar meus dados, eu tenho que assinar um termo de consentimento livre. No Brasil, não há essa previsão. Não há essa previsão no Brasil. E a gente ainda trata também, uma outra questão bem interessante, é que aqui o direito dos dados é um direito personalíssimo. Eu escolho se eu quero, e é um direito disponível, aliás. E eu posso decidir se eu quero ou não compartilhar esse dado. Agora, na União Europeia, pode ser que um país membro possa impedir que você tome essa decisão de dispor de seus dados por consentimento, uma questão de saúde. Ela é muito mais restrita do que a nossa legislação. Muito mais. E esse tema das hipóteses legais de tratamento de dados, vocês até mencionaram isso, né, na live, em algumas falas atrás, puxa um tema que é muito interessante. O Rafael caiu, mas deixa eu Pode falar, ele voltar aqui. Aí, tá certo. Então, o tema das bases legais de tratamento de dados, ele puxa automaticamente um tema que é de quase que o primeiro interesse de todo mundo na hora de se adequar à LGPD, que é a questão da responsabilização, né, as sanções. Tá, quais são as consequências de não se respeitar os limites das bases legais, o que a lei prevê, ou o que o ordenamento jurídico em si prevê que pode acontecer com aquele agente de tratamento que extrapolar, né, esses limites. Nathan, você poderia falar um pouco para nós sobre isso? Claro. Essa questão da responsabilização é importante a gente ir deixando claro, né, cada detalhe. Além da responsabilidade ser solidária entre o controlador e o operador, existe uma tendência muito grande de que a responsabilização seja objetiva, porque, de fato, existe, né, na lei a comparação com o consumidor, que quando for o titular, no momento em que ele está consumindo um serviço, aí realmente a responsabilidade vai ser objetiva, e, de fato, imagina, para um titular é muito difícil você conseguir comprovar uma culpa ou alguma coisa do tipo. Então, existe uma tendência de que realmente o entendimento vá para essa vertente de responsabilidade objetiva em que você não necessita comprovação de culpa, né? Só mesmo o dano e o nexo causal. Então, a partir daí a gente começa a abrir os olhos, né? Ficar bem mais atento com relação a isso. Existem na lei, né? Advertência, algumas sanções, vou citar algumas, que é advertência com indicação de prazo para adoção de medidas, a multa que todo mundo fala tanto, né? A multa de 2% sobre o faturamento da pessoa jurídica ou do grupo e conglomerado. Então, assim, do grupo jurídico, do grupo econômico, limitada a 50 milhões por infração. Então, você imagina que se eu tenho mais de uma infração, a multa para onde pode ir, né? Então, existe multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, eliminação dos dados pessoais. Aí eu acho engraçado, porque muita gente não se atenta, mas a suspensão parcial desse banco de dados, que é uma das sanções, muitas vezes pode inviabilizar um negócio. Se eu tenho que suspender o meu tratamento de dados, sei lá, por 15 dias, 30 dias, 60 dias que seja, são 30, 60 dias sem operar. Porque eu preciso daquele banco de dados para a minha operação acontecer, né? Para eu realmente conseguir funcionar. Então, existe também a suspensão do exercício da atividade de tratamento, que é o que a gente estava falando, e a proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, além da suspensão, a gente pode vir com uma medida ainda mais drástica, né? E aí, realmente,
encerrar a empresa. Imagina proibir totalmente, né, o exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Então, acho que é importante a gente... Mas, assim, além de ver essas sanções muito objetivas, né, que estão na letra da lei ali, bem especificadas, eu acho que é interessante a gente pensar em outras questões, como o Rafael falou no comecinho da live, que é a questão reputacional também para a empresa, né? Perder essa confiança do cliente, do titular de dados, realmente perder esse espaço no mercado por conta de uma questão dessa. Além de outras questões, como, por exemplo, os titulares de dados podem entrar com ações individuais. Cada um deles pode entrar com uma ação individual no momento que existe um vazamento ou um incidente de tratamento. Então, isso também a gente, inclusive, espera que aconteça realmente um contencioso muito grande. A gente imagina, né, que devido a isso, da mesma forma, o Rafael sempre brinca falando isso, que a gente falava que existia advogado porta de cadeia, agora vai existir advogado porta de data center. Eu nunca esqueço, eu sempre acho muito engraçado. Porque realmente é um grande, assim, né, um grande espaço, né, um grande filão mesmo, porque imagina que cada titular de dados, além de todas essas sanções que são administrativas e não impedem que essas ações individuais aconteçam concomitante com uma sanção administrativa, cada titular de dados tem direito de entrar com a sua própria sanção, pedindo o seu próprio dano moral, né, devido a um vazamento, uma exposição dos próprios dados, além dessa questão toda reputacional. Então, assim, são inúmeras perdas, né, quando você fala em sanções, em responsabilidade, né, com relação à lei. Além de você ter essas sanções administrativas, você tem perdas ainda mais significativas, que podem ser ainda mais significativas, como, por exemplo, essa questão da reputação, ou mesmo de ações individuais, de um número enorme de titulares que também podem acontecer. E isso tudo, né, demonstra a necessidade de uma adequação à lei, de realmente... da importância que é todo esse ordenamento que surge em torno da privacidade e da proteção de dados. Quer completar, Rafael? Rafael, então, só tem áudio. Só ligar aí o áudio. Perdão, é porque até para evitar aqui a conexão, eu desliguei para não evitar mais dados trafegando aqui. Não, claro, a responsabilização ela é objetiva. As pessoas acham que uma vez fazendo um projeto de adequação, primeiro tem uma percepção de que não vai ter dado mais vazado, né? Isso é uma besteira muito grande, porque tratamento ilegal de dados vai existir igual a gente vai morrer e a gente vai pagar imposto, tá? Isso é uma realidade. O que você tem que fazer são processos que vão minimizar esse tipo de incidente ou de ilegalidade e que são considerados, esses processos, como medidas que mitigam a aplicação da pena pela autoridade administrativa. Lembrando que nosso ordenamento, ele permite que não só a ANPD, a partir de agosto do ano que vem, aplique sanções administrativas, como também órgãos de proteção e defesa do consumidor, órgãos regulatórios específicos como a Anatel, a ANS, todas as autarquias também que têm fiscalização para os seus regimes próprios, elas também poderão aplicar sanções. Isso é um sistema, então, que na verdade nós temos o maior enforcement do mundo, né? Ou seja, a maior fiscalização do mundo de uma lei de proteção de dados, ela está no Brasil, porque vários podem aplicar essa pena. Lógico que eu acredito que em termos de sanções, e só lembrar também que a responsabilidade, quando eu passo os dados lá para aquele operador, né, do meu RH, etc., ele não me exime de responsabilidade, né? Ele apenas coloca a responsabilidade perante o titular é sempre minha. Sou eu que tenho aquela relação de confiança. Eu posso, eventualmente, entrar com a ação de regresso, como qualquer tipo de responsabilização, questão contratual, aí vai o advogado ali deixar esse contrato bem redondinho para que você tenha segurança também. Essa responsabilidade solidária acho que pesa bastante. E aí, como o Rafael falou, a saída, já que um vazamento de dados ou um incidente, infelizmente, pode acontecer a qualquer momento, realmente é focar nessa responsabilidade ativa, né, e proativa de prestar contas. Então, de demonstrar, né, a sua boa-fé na adoção das melhores práticas para evitar aquilo, ou pelo menos que você usou todos os meios eficazes que você tinha a seu dispor para cumprir a lei. Então, realmente, gerar evidências de que você tomou as atitudes necessárias, né, para realmente conseguir cumprir a lei e evitar, obviamente, minimizar qualquer vazamento ou qualquer tratamento indevido.
Interessante. E um tema que surge assim muito a partir do tema sanções é justamente toda a discussão sobre a vigência, né, da lei. Porque uma vez que a parte do texto legal que trata das sanções, né, aplicáveis pela autoridade foi prorrogada para agosto do ano que vem, muita gente teve a impressão de que não haveria que se preocupar, portanto, com a adequação imediata, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é só uma impressão, né? Porque pelo que a gente está falando aqui, pelo que vocês falaram, apesar de as sanções terem tido sua vigência prorrogada, né, a parte da lei que tratou disso, a lei está no ordenamento, né? Está aí para ser obedecida. E os titulares poderão pleitear seus direitos individualmente perante o Poder Judiciário, o Ministério Público continua atuando, o PROCON e todos os demais órgãos, né? E quanto à vigência, né? Por falar em vigência, acho que é um momento muito esperado da live esse, entender um pouco do processo político, né? Que culminou aí em todas essas discussões. Como dito, as sanções já estão prorrogadas, né, para agosto do ano que vem, mas quanto ao resto do texto legal, houve um processo político bem confuso aí sobre quando, afinal, o resto da lei, o resto, né, porque é uma grande parte da lei, estaria vigente ou não, né? E essa semana aí, como a gente disse, é definitivo, porque tá aí o prazo, né, se esgotando para a sanção ou para o veto presidencial, e a gente poderia falar um pouco sobre isso, né, nesse momento. Nathan Henrique, o que você teria para nos explicar sobre esse confuso processo político aí que tratou da vigência? Então, primeiramente, eu sempre falo que realmente foi um processo confuso, né? É uma lei que trouxe muitas questões confusas, mas eu acho que é importante também até para a gente ir para uma certa mudança de cultura, porque assim, porque o brasileiro ele tem muito isso, né? De deixar tudo para a última hora e esperar o último segundo. E assim, a lei foi aprovada em 2018, em agosto de 2018. Então, em tese, tinha um ano de vigência e passaria a valer em agosto de 2019, quando eles prorrogaram por mais um ano. Então, só aí você tem 2 anos de vacácio, é uma vacácio enorme no nosso sistema legislativo atual, mais recente. Então, assim, foi um tempo considerável, apesar de ser, obviamente, uma lei que traz uma adequação, né, muito grande, e uma resistência, inclusive, também, e é muito robusta, e, como você falou, a aplicabilidade muito grande. De qualquer forma, isso tudo foi considerado, né? São 2 anos de vacácio para que a gente chegasse no momento que a gente está agora. Então, mas voltando para as questões que aconteceram esse ano, no início do ano, por conta da pandemia, existiram vários projetos de lei, enfim, e aí a Câmara editou, encurtando, a Câmara editou a medida provisória 959, que, na verdade, tratava sobre outras questões, tratava sobre operacionalização de pagamento de benefício, enfim. E aí eles colocaram ali, enfiaram no artigo 4º a questão da vigência da lei, levando para maio do ano que vem. E aí essa medida ficou pendente de votação até o último minuto para caducidade, momento bem pouquinho antes da caducidade dela, e ela foi votada e a Câmara meio que voltou atrás, fez um novo arranjo, passando para 31 de dezembro desse ano. Então, não vamos deixar para maio, nem para agora, vamos colocar um meio termo. E quando essa medida provisória passou para o Senado disse que, assim, considerou o artigo prejudicado, disse que já tinha deliberado sobre o assunto e que, então, não ia, prejudicou o artigo, retirou o artigo, esse artigo que tratava da vigência da LGPD, foi retirado da medida provisória, foi considerado prejudicado, então ele saiu do texto legal e ele vai para a sanção presidencial, então, sem esse artigo. Então, o texto que vai para a sanção ou para o veto presidencial já nem fala mais da LGPD. Então, é bem difícil a gente pensar em alguma discussão. Isso realmente foi uma reviravolta no Senado, mesmo para quem estuda o tema, ninguém imaginava, eu particularmente não imaginava uma reviravolta assim.
Eu achava que o Senado também ia compactuar com esse meio termo, né, até por conta da pandemia. Claro que o momento é complexo mesmo, as empresas estão correndo atrás de outras questões, mas realmente ele prejudicou o artigo, retirou essa parte do texto legal, e o texto que vai, então, para sanção ou veto presidencial, não tem como votar o que não está no texto, né? Então, realmente, ficou um pouco difícil dizer que não está vigendo. Aí, quanto à data, muita gente fala sobre se retroage até a data em que o Senado retirou esse artigo da medida provisória, ou se realmente passaria a viger depois da sanção presidencial, que eu acredito que se dá até dia 16 agora, passando a viger a partir do dia 17, mas particularmente eu acho que é assim, até com relação a isso, como o texto que vai para a sanção já nem discute a vigência da LGPD, a não ser uma reviravolta muito grande com a edição de outra MP, algo do tipo, que a gente não acredita muito, realmente é uma questão bem de processo legislativo e de detalhe mesmo, para definir que realmente com relação a dia, né? Se foi no dia que o Senado retirou da MP e considerou prejudicado, se é a partir da sanção presidencial no dia 17 agora, mas o fato é como você disse, a lei está posta, independente desse detalhe de dias, assim, acho que a questão maior agora é realmente entender que a lei está aí para ser cumprida e começar um processo de adequação, que também não é fácil, né, não é simples, mas que realmente é o primeiro passo que precisa ser dado, é isso que é importante, a gente começar essa conscientização, de começar uma adequação realmente, se preocupar e entender que a lei já pegou. As pessoas acham engraçado que no Brasil as pessoas discutem se lei vai pegar ou se não vai. Eu acho que realmente é uma questão assim que é internacional e é um movimento realmente que vem e que é necessário, como a gente falou no começo da live, tanto para os titulares quanto para as empresas. Então acho que agora a preocupação é correr para se adequar mesmo. Quer completar, Rafael? Que o Rafael sabe bem de processo legislativo aí. Estava bem por dentro. Na realidade, a novela está longe de terminar, porque nós temos, sim, um artigo que não está no texto, mas que pela Constituição, quando é projeto de lei de conversão, ele passa mesmo, o projeto de lei de conversão ele passa a vigorar a partir do momento em que há a sanção ou veto, ou seja, o veto não, a partir do momento da sanção do presidente. Não há realmente o que ele vetar, mas aí mora a grande cilada, né? Porque se ele não pode vetar, se esse artigo não está no texto, já há entendimentos de que esse artigo 4º deveria ser devolvido para a Câmara. Aí, nessa situação, nós temos 3 situações. A primeira delas, se agora a gente terminar aqui a live e o presidente tiver sancionado a lei está valendo amanhã. Nesse entendimento lá do, acho, parágrafo 12º, artigo 62 ou 65, se não me engano, da CF. Se ele não fizer isso hoje, ele tem até dia 17 para fazê-lo, nos prazos mais que dizem. Se ele não fizer, ela passa a vigorar, então, a partir desse dia 17 de setembro. Então, está meio que pacífico, né, no senso comum de que ela estaria vigente agora na quinta-feira. A questão é que se ele não vetar, ou se ele entender que ele devolve o artigo 4º, deveria ser devolvido para a Câmara, nós estamos falando de uma lei de inexistência de qualquer dispositivo alterando a vigência da lei, que seria agora na primeira quinzena de agosto passado. Então, nós podemos estar aqui falando de uma lei que já está em vigor. E aí vai depender de uma regulamentação posterior desse prazo, porque a medida provisória 959 não existe mais, o projeto de lei de conversão não apreciou o artigo 4º, que nós temos a prorrogação das sanções administrativas, que foi pela lei do regime transitório de direito privado, a lei 14.010, e não mais nada sobre o restante da legislação. Esse aqui é o imbróglio. Doutora Lorena, se me permite só fazer eu recebi um pedido aqui até do doutor Carlos Márcio e do doutor Marcos César, que lá no consentimento eles ficaram aqui querendo saber sobre a questão dos cookies, os famosos cookies, quando a gente navega, se eles dependem do consentimento e se eles estão sujeitos à LGPD.
Olha, talvez por isso é que a gente fala tanto em consentimento, porque são esses cookies que realmente trouxeram maior preocupação, porque a gente vai num site e, de repente, eu escolho um tênis, um sapato, eu vou para o outro, está me oferecendo isso. A gente está falando aqui de LGPD, na hora que a gente sair, nosso Instagram vai estar cheio de oferta de curso de LGPD. E esse tráfego de dados, essas informações que são coletadas a partir dos nossos momentos, elas são informações que levam à identificação de uma pessoa natural, ainda que indiretamente. Portanto, elas estão, sim, sujeitos à lei. Não necessariamente todo cookie depende de consentimento, você tem que fazer uma varredura, existem ferramentas para isso, e você tem que fazer um consentimento granular para aquilo que seja, ou seja, para publicidade, para rastreamento, para plataformas de retargeting, e aí eu faço esse consentimento separadamente. Interessante, interessante. As perguntas contribuíram bastante aí. Pessoal, aproveitando o ensejo para deixar todo mundo bem à vontade, quem quiser fazer pergunta aí pelo Facebook, a gente consegue visualizar aqui para depois poder responder algumas das questões. E outro tema que surge, que é muito importante quando a gente começa a falar sobre perspectivas, né, de aplicação da lei geral, já que ela é uma realidade, né, e a gente acabou de ver isso aqui, é a autoridade, né, que foi criada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma figura trazida pela lei. Muitas vezes ela é vista só com essa face repressora, né, de trazer uma punição, uma sanção, que é de fato uma função da autoridade nacional, mas ela tem um papel regulatório muito relevante, né, na lei, e um papel muito importante, que é o que falávamos um pouco antes, de conseguir equalizar a aplicação da lei em um país de proporções continentais como o Brasil, né, com tantas realidades diferentes. Rafael, se você pudesse comentar um pouco para nós sobre os desafios que a Autoridade Nacional vai enfrentar, realmente quais são, né, quais são as perspectivas aí para a Autoridade Nacional que foi criada pela lei. Bom, agora ela tem um decreto, inclusive o que causou surpresa na questão da vigência da lei foi porque houve um acordo, né, havia notícia de um acordo com o governo, em que o governo editaria o decreto com a criação da autoridade, enquanto o Senado aprovaria o texto na íntegra que veio da Câmara. E não foi o que aconteceu, mas naquela mesma noite saiu o decreto do governo, vamos dizer que o governo cumpriu a parte dele, e saiu o decreto. Agora, esse é o primeiro passo, ainda falta a nomeação de todos os membros. A autoridade que todo mundo sonha era uma autoridade independente, uma autarquia. Eu vejo com estranheza manifestações como do Rodrigo Maia, recentemente, dizendo que agora achava que não poderia ser do jeito que ficou no decreto, quando essa discussão já foi lá em 2018, numa das primeiras medidas provisórias que alterava a LGPD, no final do governo Temer, e que ficou resolvido dentro de uma questão orçamentária que a autoridade seria no gabinete vinculada à presidência da República até 2 anos e que seria revisto para uma autarquia. Então, esse foi um assunto que foi discutido. Não é o melhor dos mundos, não é mesmo, mas é melhor do que não ter. Por quê? Porque nós precisamos da autoridade, não é para que ela aplique sanções, nós precisamos da autoridade para que ela regulamente diversos pontos da lei que hoje carecem dessa regulamentação. Quando a gente falou aqui mais cedo que o padeiro, o seu Manuel, ele é um controlador de dados e ele precisaria, então, o quê? Nomear o famoso encarregado, esse nome feio, que é lá na Europa, é o DPO. Ele precisaria ter o DPO da padaria. E agora o que a gente tem? A gente precisa que a autoridade diga, olha, para esse tipo de atividade, ou por a sua capacidade econômica, ou pelo volume de dados tratados, ou pelo tamanho da empresa, então não é porque ela tem 2 funcionários, ou 2.000 é que vai ser avaliado se ela precisa ou não do encarregado, mas muito mais pelo volume de dados tratados. Então, são esses pontos. Questão de ser pequena empresa, também tem que regulamentar. Questões como
o programa de governança de privacidades, quais empresas que vão precisar. Então, o que a gente espera da autoridade? É que agora ela, de fato, parece que vai ser instituída, e a gente espera que, uma vez instituída, ela tenha tempo hábil para regulamentar pontos que são obscuros. Eu já acho que ela está muito atrasada, ela já deveria estar desde 2018, porque o artigo que fala dela não foi discutido nessas mudanças de vigência, então a vigência dela já estava desde dezembro de 2018, ela já deveria estar constituída, e a gente só espera que ela tenha essa autuação. Infelizmente, eu não acredito numa autuação independente estando vinculada à presidência da República, sendo que o maior tratador de dados hoje no Brasil é o poder público. Então, ficaria muito complicado. Imagina uma autoridade, um hospital público, ou ficar ali vinculado a algum interesse político que trata dados tão sensíveis, de repente não ser fiscalizado. Então, eu não gosto desse modelo, mas eu sou muito realista. Eu entendo que todo projeto de lei, ele não é do jeito só que um grupo quer ou outro grupo deseja. O Marco Civil da Internet também foi assim. É um balanço de interesses. E dentro desse balanço de interesse, era muito melhor, então, ter ela no gabinete da presidência da República do que foi a possibilidade que nós tivemos de que sequer existisse uma autoridade de proteção de dados no Brasil, até que outra legislação fosse criada. Então, vamos esperar que ela seja um órgão consultivo, realmente orientador, e muito menos sancionador. Esperamos. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Nathalie, sobre esse tema? Não, é isso. Acho que a gente realmente aguarda essas diretrizes. Existem algumas lacunas na lei, algumas questões que foram deixadas dessa forma, inclusive para que a autoridade nacional viesse e se regulamentasse e trouxesse as nossas diretrizes, até para o que mais cabe para o Brasil, né? Como a gente falou aqui várias vezes, a gente tem a nossa cultura, nosso sistema jurídico, tudo mais, para que as nossas diretrizes realmente reflitam o que é possível de ser executado no Brasil e o que a nossa cultura já permitiria de imediato. Então, essas diretrizes que a lei que a autoridade vai trazer, a gente espera que traga, são realmente muito esperadas por conta de tudo isso, porque mais do que uma lei seca e posta, as diretrizes de uma autoridade como essa vão, assim, facilitar e, de fato, regulamentar a parte prática da lei de uma maneira muito mais precisa, eu diria. Então, é isso que a gente espera. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos sobre a autoridade. Bem, agora já caminhando para o fim da nossa live, né? Vamos para 1h20 de live. Eu acho que a pergunta que não quer calar, e a gente encerraria muito bem esse nosso debate, falando sobre a gente, né, que trata dados, já entendi a importância da lei, quero me adequar, já entendi toda a relevância, e como me adequar, né? Como que por alto, assim, muito por alto, um processo de adequação à LGPD, né? De conformidade à lei que foi criada. Como que acontece o diagnóstico, que provavelmente é muito diferente, né? A depender da realidade da empresa, né? Tem que ser algo personalizado. E o diagnóstico e a implantação, né? Dessa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nathalie, você gostaria de começar falando um pouquinho para nós sobre como é esse processo? Posso começar. Então, realmente, o modelo, né, já instituído é um modelo faseado, então seriam etapas de implementação. Existem pessoas que falam em 4 fases, mas mais comumente em 3. Então, seria esse primeiro momento de diagnóstico, um segundo momento de estruturação e um terceiro momento de treinamentos e comunicação. O quarto seria um monitoramento, possivelmente, mas aí eu acredito que sai um pouco desse momento da implementação em si. Enfim, então esse primeiro momento de diagnóstico é o levantamento dos dados. E é tão customizado porque justamente a gente enxerga num momento como esse que você não vai conseguir pegar um modelo pronto e implementar e esse modelo vai servir para todos os tipos de empresas, justamente porque o primeiro passo é um levantamento, é realmente mapear todos os dados que são tratados naquela empresa. Então a gente faz esse mapeamento e levanta realmente, a partir de cada departamento da empresa, qual o tipo de dado que é tratado e faz todo o fluxo de vida desse dado.
departamento por departamento. Então, a gente vai ver como esse dado é coletado, como ele entra na empresa, onde ele é armazenado, quem acessa, com quem eu compartilho, de que maneira eu trato, e realmente para até o momento da eliminação do dado, que até hoje eu nunca vi ninguém falar que elimina dado, mas vai ter que existir realmente uma gestão dos dados para que em algum momento, quando eu não tiver mais nenhuma base legal de tratamento, realmente eu elimine aqueles dados. E além disso, né, nesse primeiro momento, a gente já começa a colocar em prática alguns princípios da lei. Então, a gente já faz o trinômio da finalidade, da necessidade daquele dado e da adequação, e depois já começa realmente a já vislumbrar uma base legal para aquele tratamento, para que você já comece a justificá-lo, né, a realmente instituir a Lei Geral de Proteção de Dados a partir dessa escolha de uma base legal muito bem estudada ali para cada tipo de tratamento, em cada departamento. E, além disso, já se faz uma análise de risco, a gente já vai analisar todos os riscos envolvidos, e isso também é customizado com a empresa, que risco é mais alto, que risco é mais baixo, que risco ela ainda quer correr, né, aceita correr, e quais riscos que já não tem condição, é realmente uma adequação que precisa ser feita, e a partir disso um plano de ação para uma segunda etapa, que é essa estruturação mais detalhada, né, é um momento realmente de contratual, de avaliar políticas, escrever políticas, rever contratos, fazer toda essa questão de fornecedores, por exemplo, toda essa análise da minha base de fornecedores, instituir um canal de comunicação para os titulares, para que eles possam exercer os próprios direitos, pensar numa eventual, nos relatórios, obviamente, que precisam ser feitos, numa eventual resposta à Autoridade Nacional de Proteção de Dados em momento de vazamento, enfim. E, por fim, realmente a comunicação, né, na organização e para fora dela, e treinamentos específicos. Com relação a... esses dias eu estava falando no NIL, né, e a gente fala muito sobre alguns aspectos do compliance que casam muito com a LGPD, e um dos primeiros que já a gente encontra desde o primeiro momento, desde do diagnóstico, é realmente essa questão do apoio da diretoria, da alta administração, que a gente precisa para que os colaboradores que vão ser questionados, entrevistados no momento de levantamento, também se sintam engajados a participar disso tudo. Às vezes a gente encontra uma certa resistência nesse sentido ainda, de realmente as pessoas, né, quererem mesmo fazer parte. Muitas vezes eu percebo que as empresas ainda enxergam isso como assim, um entrave mesmo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me adequar, eu tenho que fazer esse processo, mas como se nem quisesse, fosse realmente só pelo enforcement da lei, só pela obrigação. Então, muitas vezes a gente precisa fazer realmente um esforço, porque é uma criação de cultura, né? A gente fala muito também do aculturamento, do desenvolvimento, da maturidade da cultura da privacidade dentro da organização. Isso, obviamente, leva um certo tempo e é preciso, né, sempre estar refazendo, até porque existe um turnout muito grande, né, então quando aqueles colaboradores que estão treinados começam a sair da empresa e entram novas pessoas, então realmente a gente fala desse monitoramento por conta disso, porque essa criação de cultura, ela precisa ser sempre fomentada, e realmente depois que todo o programa estiver organizado, ele se torna um organismo vivo, ele realmente precisa estar sempre sendo atualizado, sendo monitorado e continuar vivo dentro da organização. Então, basicamente, assim, de uma forma bem resumida, um en passant, esse seria, assim, o primeiro passo seria esse, né, realmente o diagnóstico, um levantamento para você, não tem como você estruturar alguma coisa se você não sabe o que acontece dentro da sua casa, né, se você não sabe o que está acontecendo dentro da sua própria empresa, como os dados são tratados, qual que é o ciclo de vida dos dados ali, a necessidade de manter alguns, ou a possibilidade de deixar de coletá-los, enfim. Então, realmente, esse primeiro levantamento, esse primeiro mapeamento é muito importante para que você consiga depois estruturar uma solução que realmente faça sentido para a sua empresa e, a partir daí, seguir os outros passos para uma adequação completa. Perfeito, Nathalie, muito obrigada. Rafael, teria alguma coisa a acrescentar sobre o diagnóstico, implantação? Não, a doutora Ana já foi bastante abrangente, né? Só lembrando que o que a gente precisa fazer é conhecer, né? A gente conhecendo os dados para a gente cumprir um requisito, que é a política de privacidade. Então, não se começa um projeto pela política de privacidade, igual as pessoas acham, porque eu só posso declarar aquilo, e hoje a política de privacidade ela tem requisitos legais, então eu só declaro aquilo que eu conheço, e uma vez que eu declaro, ou junto, ou posteriormente, ou anteriormente a isso, eu tenho que cumprir aquela promessa que eu fiz com o meu titular.
E eu só faço isso arrumando a minha casa, melhorando os procedimentos internos, melhorando as contratações, e isso hoje, e para isso hoje a gente até tem métodos, né? Por exemplo, não que esses métodos sejam totalmente aplicáveis à LGPD, mas nós temos métodos como, por exemplo, a ISO 27001 e a ISO 27701, que são padrões já existentes de boas práticas. É claro que, em alguns aspectos, essa ISO tem que ser interpretada, e ela mesma permite isso, à legislação brasileira, porque ISO é um padrão internacional. Então, ela segue algum padrão de legislação de proteção de dados pelo mundo, e algumas peculiaridades, mas muito poucas em relação à LGPD. O processo é esse: conhecer, implementar, treinar, monitorar, sempre, porque esse processo não acaba. Você sempre vai estar mudando seus dados, você sempre vai estar incluindo outras atividades de tratamento. E por que é importante? O que é importante no conhecer é o ciclo de vida, onde esse dado surge, quem acessa, para onde vai, para que aí eu possa estabelecer quais os riscos nessa operação de tratamento. Interessante. Muito obrigada, Rafael. Agora, para finalizar, foram mandadas aqui algumas perguntas, a hora já está bastante adiantada, mas para não dizer que eu não possibilitei a resposta a nenhuma, escolhi uma aqui para que a gente possa encerrar mesmo, né, tendo dado essa oportunidade de diálogo. E a Dircélia fez uma pergunta aqui sobre se haveria um prazo legal para a guarda de dados pelos controladores e qual que seria uma alternativa para que se detivesse por um tempo maior essa guarda de dados não anonimizados. Algum de vocês poderia responder essa pergunta? Fiquem à vontade. Bom, se puder aqui só atravessar, assim, na verdade não, a lei não traz prazo legal de guarda de dados, até porque há dados ali que têm legislações específicas. Então, se a gente estiver falando de FGTS, INSS, tem as legislações específicas que vão determinar esse prazo. Então, no mapeamento, você vai entender qual dado que é, qual a base legal. Se essa base legal for obrigação legal ou regulatória, eu tenho que pegar qual é esta lei, que não é a LGPD, ou o regulamento, e definir os prazos de guarda. E mesmo depois, mesmo esse prazo, a gente tem que parar de falar de guarda, de prazo máximo, né? Quer dizer, de guarda obrigatória, e entender que agora é prazo máximo. Quando eu chegar a este prazo, eu tenho que eliminar os dados, não posso mais manter porque eu quero. Antes a gente guardava o dado, assim, para o meu direito ali de 5, 10, 15, 20 anos, e se depois passasse esse dado, não tinha problema nenhum. Hoje tem problema, você não pode guardar esse dado por mais tempo do que você pode. E se não for apenas um prazo por determinação legal, que aí pode variar, a questão de prescrição, né, uma ação indenizatória, 3 anos, aí depende do tipo de dado. Documentação fiscal, 5 anos, então isso não é novo, tá? E o que vai mudar é que eu posso manter estes dados posteriormente, caso eu tenha ali alguma outra base legal. Mas isso, como eu disse no início, já tem que estar devidamente documentado. Então, vamos supor que há uma situação em que eu guardei pelo prazo legal, chegou esse prazo legal, o sistema me acusa ali, o sistema de monitoramento, que foi implementado com o programa de governança, fala, olha, nós temos que apagar esse dado. Aí vai falar, olha, eu não posso apagar porque está numa demanda judicial. Então, eu ainda preciso guardar esses dados. Então, é um interesse legítimo, e mais que interesse legítimo, é para procedimento judicial. Então, por isso que o mapeamento é tão importante, por isso que não dá para a gente falar que a menos colocar uma política de privacidade, ou como eu tenho visto muito, e-mails enviando, pedindo que as pessoas confirmem ou deem um consentimento para continuar tratando os dados, sem nem saber de onde que vieram esses dados, nem saber se era preciso ou não esse consentimento, está correndo um risco de ou estar, por excesso de cautela, colocando a empresa sem dado nenhum, porque se ninguém consentir, na sexta-feira ele não pode enviar e-mail. E será que essa era a única base legal que ele podia? Será que ele precisava fazer isso? E será que isso que ele fez foi suficiente? Então não adianta correr. Tivemos 2 anos e tanto para se adequar à legislação. Agora, prioridades, né? E o processo continua. O processo não vai mudar, porque a lei na quinta-feira.
Mas o que você pode fazer é colocar o que é de maior risco e tentar mitigar esses riscos no prazo, que não vai ser possível de se fazer implementação em 24 horas, 48 horas. E, para deixar minha última participação, software não resolve LGPD, tá? Software, ele ajuda. Não entre nessa ideia. Uma ferramenta, né? Isso, eu vou comprar um software que o software está dizendo, esse software para adequação da LGPD, compra esse software. Não, ele pode te ajudar como instrumento, mas nenhum software te adequa à LGPD completamente. Até porque, por mais completo que ele seja, e tem um que é muito completo, mas eu não vou dizer, não vou fazer propaganda, mas nem ele resolve a LGPD, porque a LGPD não se resolve com o sistema. Alguém tem que colocar essas informações, alguém tem que ser educado, ter cultura, e aí vai uma série de outros processos que vão muito além do que sistema de software. Perfeito. Nathalie, tem alguma consideração? Não, realmente eu acho que é isso. A gente, até no próprio diagnóstico, quando o Rafael estava falando, né, o levantamento e tudo mais, realmente, nesse momento, a gente também faz toda essa análise, né, das leis setoriais aplicáveis para a gente definir um prazo de guarda para cada tipo de dado, em cada departamento. Então, no RH vai ser realmente a questão das leis trabalhistas, FGTS, até social, que eles precisam coletar e cumprir, enfim. Então, em outros aspectos, no financeiro vai ser outro motivo, que é a parte fiscal. Então, assim, realmente é bem multidisciplinar, porque a lei não traz essa questão do prazo de guarda. A gente vai definir de acordo com cada tipo de tratamento, com cada relação que você tem e cada base legal que vai te instituir ali, e você vai ver, a partir dessas relações, qual é a lei setorial aplicável. Então, basicamente, é isso. E, realmente, a gente tem que também tentar parar de achar soluções fáceis, né, rápidas. Não é porque a gente não se adequou até agora que, nesse momento, a gente vai conseguir achar uma solução mágica que resolva tudo tão rapidamente. Realmente é um processo, envolve criação de cultura. Então, assim, ter paciência e dar o primeiro passo e realmente querer se adequar, né? Acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. É realmente comprar essa ideia, apoiar, né, a alta administração, apoiar realmente essa ideia para que seja um processo, além de bem implementado, apesar de, nesse momento de reviravolta que aconteceu, realmente a gente ter algumas necessidades mais imediatas para serem analisadas, riscos mais graves, enfim. Mas realmente é um processo que depois tem que continuar, e tem que continuar um organismo vivo ali dentro da organização para que ele sempre seja aprimorado, melhorado e realmente monitorado, né? Então, é bom ter isso em mente, é bom ficar claro isso, assim, bem dito, bem palpável, para que isso comece a adentrar, né, dentro das empresas da melhor maneira, da forma certa, e não como uma solução rápida que vai resolver tudo, que realmente isso não existe. Tá certo. Bem, eu acho que dentro do tempo que tivemos, a gente conseguiu passar pela matéria da LGPD da maneira mais abrangente possível, né? Dentro desse tempo. E eu deixo aqui, em nome do Instituto, minha profunda admiração pelo trabalho dos dois e meu profundo agradecimento, né, por terem aceito o convite. Já os considero parceiros, né, aqui do Instituto desde esse início, só por terem aceito o convite. Obrigada por compartilharem, né, tanto conhecimento com a gente hoje. E é isso. Encerro a live agradecendo a presença de todos que nos acompanharam até aqui, dizendo que a live vai ficar gravada, né, para posterior consulta, e desejando uma boa noite a todos, um excelente descanso depois de tanto aprofundamento aqui com dois grandes nomes aí do direito. Muito obrigada a todos. Obrigada aí, Lorena. Eu que agradeço o convite. Até mais. Sigo à disposição. Até. Obrigada, gente. Pessoal, boa noite.